Glória a Deus. Vamos, queridos, ao momento da palavra. Nós estamos aí fazendo uma série de estudos acerca da pessoa do Espírito Santo. Amém? Amém? Se você não assistiu a pregação passada, ela está lá no YouTube, então comece, não perca tempo, vá lá assistir, porque nós vamos em sequência. Nós vamos trazendo uma série de estudos em sequência, e como eu tenho dito para os irmãos, mais do que reafirmar princípios, mais do que relembrar fundamentos, isto é importante, mas mais do que trazer informação, nós queremos, a ênfase desses estudos é nos conduzir a abrirmos o nosso coração ao Espírito Santo, é nos incentivar a termos uma experiência especial, diferente, nova, com a pessoa do Espírito Santo. Então, é esse que é o nosso objetivo. Eu preciso te dizer que, nesse momento, esta pregação, nós estamos num momento tenso do estudo. Fala para o irmão que está do teu lado, momento tenso. Momento tenso do estudo. É necessário falar de momentos tensos. E nessa noite eu quero abordar a realidade de uma vida cristã sem a liderança do Espírito Santo, sem a bênção que estamos ministrando e que vamos continuar ministrando no domingo que vem. Mas por hoje é mostrar a dificuldade de uma vida sem a liderança do Espírito Santo. Apesar das pessoas terem o Espírito Santo dentro delas, apesar das pessoas o Espírito Santo habitar nelas, elas não são lideradas pelo Espírito Santo. E hoje eu quero alertar para essa realidade, essa triste realidade dos nossos dias. Então nós vamos passar por alguns momentos tensos que eu preciso te alertar para a realidade desses dias. Um tempo de que pessoas crentes têm o Espírito Santo, mas não são lideradas pelo Espírito Santo, são lideradas por elas mesmas. Então nós vamos passar por um tempinho aí intenso, mas a gente termina com uma boa notícia, a gente termina bem. Amém? Eu estou te avisando porque em Jaguariúna a pessoa ficou meio tenso no meio da pregação. Eu via desespero nos olhos das pessoas e eu falava, calma irmão, vai terminar bem. Vai terminar bem. Então já estou te avisando para que você possa acompanhar, tendo a certeza que no final a gente termina de uma forma com uma ótima notícia e caminhando para algo novo do Senhor. Já no domingo que vem aí não, aí vai ser diferente. Eu me lembro de uma música, eu acho que é da Alda Célia, que cantávamos lá para trás, vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Uau! Uau! Só os antigos lembram disso. No domingo que vem a gente voa alto nas asas do Espírito. Por hoje nós vamos acompanhar a triste realidade de uma vida que não é liderada pelo Espírito Santo. Não é liderada pelo Espírito Santo. Na semana passada terminamos exatamente nesse ponto que eu vou começar. Queridos, sabe lá como, mas de alguma forma semearam no nosso coração uma resistência ao mover do Espírito. Eu não sei de que forma, não sei quando, não sei em que momento da nossa vida espiritual, da nossa caminhada, mas eu sei que há um fato, em algum momento foi semeado no nosso coração uma resistência, uma desconfiança. Fala comigo, uma desconfiança com o mover do Espírito. Com o mover do Espírito. E então nós continuamos crentes, habitação do Espírito Santo, mas que tem muita dificuldade de aceitar a plena liderança do Espírito Santo. E como eu disse, terminei exatamente nesse ponto na semana passada, dizendo que há um acordo, nós concordamos plenamente com a pessoa do Espírito Santo, não há discussão acerca disso. Nós concordamos com os resultados de uma vida, com os resultados promovidos pelo Espírito Santo, com a salvação, com as curas, com a libertação, com o convencimento do pecador, com o direcionamento de Deus, nós concordamos com os resultados. A nossa dificuldade está, a nossa resistência, a nossa desconfiança está em aceitar os métodos do Espírito Santo. E é aí que mora o problema. Porque, por que
teríamos dificuldade de aceitar os métodos do Espírito Santo, porque foge do nosso controle. Porque simplesmente foge do nosso controle. E isso nos preocupa bastante. Vai que o culto termina uma bagunça, feito Atos 2. Vai que todo mundo fica maluco, feito bêbados, embriagados, como em Atos 2. E as pessoas batem foto, as pessoas publicam no Instagram e falam, olha, essa baderna aqui, não é lá da tua igreja? Eu acho que é da tua igreja. Sabe, queridos, a gente fica muito preocupado o que vão dizer, o que vão falar, como vamos explicar. E é assim que é. E assim que é. E a verdade é que já participei, você também certamente já tenha participado, né, do mover do Espírito, e isso é muito maluco mesmo. A gente entra num ambiente e a gente percebe a presença do Senhor, mas tem uma bagunça santa que a gente não consegue explicar. E não é para ser explicado, é para viver. Mas isso gera em nós uma desconfiança. E a gente então começa, movido pelo medo, movido pelo receio, movido pela desconfiança, a gente começa o quê? A tentar controlar o mover do Espírito. Começa a controlar. Então no discurso, o discurso é sempre bem alinhado, o discurso sempre vai muito bem. Não é? Nós dizemos, não, o Espírito Santo tem liberdade aqui e tal. Né? Tem liberdade na minha vida, esse é o discurso. Mas no fato, na prática, no dia a dia, a gente assim, o Espírito Santo pode ir até aqui. Até aqui eu dou liberdade, até ali, mas ali não, aqui sim, isso não, e assim por diante. E assim vamos nos tornando seletivos com o mover do Espírito. Vamos nos tornando seletivos com a manifestação do Espírito. Não, isso eu quero bastante, não, mas isso eu não quero. Sabe, queridos, vamos nos tornando como alguém que está diante de um buffet de self-service, de comida. Comida a gente entende, sim ou não? Amém? Não é, não, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu quero bastante. Não quero, esse eu quero bastante. É assim que nos comportamos diante do mover do Espírito. Esse eu quero, esse eu não quero, e vamos nos tornando seletivos. E isso vai fazendo de nós uma igreja esquisita. Fala comigo, esquisita. Esquisita. Porque ela não é liderada pelo Espírito Santo. Esquisita. Porque se reúne em torno do nome de Cristo. Esquisita. Porque se reúne em torno do nome de Cristo, lê a palavra de Deus. Mas não dá total liberdade. Não aceita a liderança do Espírito enviado por Deus. Para nos fazer tal como Cristo, para nos fazer semelhantes a Cristo. Esquisito ou não? Se reúne em torno do nome de Cristo, lê a palavra de Deus, mas não dá autonomia, liberdade plena ao Espírito de Deus, que nos veio para nos transformar à semelhança de Cristo. Mas quantos querem ser igual a Cristo? Todos querem. Entende, queridos? Nós queremos o resultado. Nós estamos de olho no resultado, e isso parece bastante razoável. Mas eu preciso dizer, para viver esse resultado, nós precisamos dar liberdade para o Espírito agir como quer. Amém? Jesus, conversando com Nicodemos, falou assim, bonitão, o vento sopra como quer. Sopra onde quer. O Espírito Santo precisa ter liberdade. Se é que queremos os resultados. Se é que queremos vida transformada. Se é que queremos viver algo novo na nossa vida. Ou a gente aceita essa liderança, ou a gente não vai muito longe. E essa é a triste realidade dos nossos dias. Essa é a triste realidade dos nossos dias. Sabe por quê? Porque acabamos sem as duas coisas, sem os resultados e sem a experiência sobrenatural do Senhor, sem a manifestação sobrenatural do Senhor no nosso meio. Por quê? Porque o Espírito Santo quer plena liberdade para agir em nós. Esta é a triste realidade nos nossos dias. Então, não podemos generalizar nunca. É claro que tem ambientes e lugares e comunidades onde o Espírito Santo tem liberdade e ele tem agido de forma poderosa. Não podemos generalizar nunca, mas precisamos também admitir que como igreja brasileira, como igreja macro, vivemos um tempo de mesmice
Vivemos um tempo de sequidão. Podemos ser prósperos em muitas coisas, mas vivemos um tempo de sequidão. E eu, como tantos outros, clamamos por algo novo da parte de Deus. Clamamos por um avivamento. Clamamos por algo novo da parte do Senhor. Porque o tempo não está fácil. Não está fácil. Então, eu quero detalhar aqui para os irmãos, e acompanhe comigo, alguns detalhes importantes desta vida cristã. Eu disse vida cristã, é contraditório mesmo. Eu disse vida cristã que não aceita, ou uma vida cristã sem a liderança do Espírito Santo. Amém? Parece impossível, mas alguns insistem. Eu também acho que é impossível, também acho que é contraditório, mas alguns insistem em viver assim. Então, quero trazer para você detalhes de uma vida cristã sem a liderança do Espírito Santo. Fechou? Amém? Está comigo? Falei para você que o caldo era grosso, falei que o assunto era tenso, mas acompanhe comigo o primeiro texto que nós vamos ler, João 14, 26. A gente já leu no culto anterior, mas vamos ler de novo. Preciso da tua participação forte. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, disse Jesus, lhes o quê? Ensinará o quê? Todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ensinará, guarde, veja a ideia de totalidade. Ensinará o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. Vamos para o próximo, Manu, é o João 16, o versículo 13. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará ao quê? A toda a verdade. Então, queridos, guarde isso, ele os guiará o quê? A toda a verdade. Ele ensinará a toda a verdade, ele os guiará a todas as coisas. Ele ensinará todas as coisas e os guiará a toda a verdade. É toda, fala comigo, é toda. É toda, é toda. Então, o Espírito Santo traz direcionamento integral para as nossas vidas. Amém? Ele não está restrito às questões espirituais. Ele traz em direcionamento, ele nos ensina, ele nos lembra, ele nos instrui em todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo pode trazer instrução para o teu casamento, sim ou não? Pode trazer instrução para a tua vida financeira, sim ou não? Para a educação dos seus filhos, sim ou não? Com relação a todas as áreas da sua vida. Esse é uma vida liderada pelo Espírito Santo. Mas nós estamos falando do contrário nessa noite. Então, não é sem razão que alguns, negando a liderança do Espírito Santo, nós temos crentes, eu disse crentes, desnorteados. Crentes batendo cabeça aqui e ali, perambulando, buscando por algo que lhe dê sentido à vida. Porque recusam a ouvir, a aceitar a liderança do doce Espírito Santo. Fala aí, misericórdia. Levados de um lado para o outro, enganados. Por falsas doutrinas. Vivendo alimentado espiritualmente, ou pensa ser alimentado espiritualmente, por mensagens, por cortes de 30 segundos, de 20 segundos de Instagram. Oh, que mensagem poderosa. Pensam ser ministrados por versículos que passam aí pelos stories aí do Instagram. Quando conhece algo, é só para o conhecimento, não vive. Porque quem nos ajuda a pôr em prática os ensinos do Senhor, quem é? Quem nos ajuda a viver os fundamentos da palavra, quem ajuda? Quem ajuda? É o Espírito Santo. Sem Ele nada podemos viver, sem Ele nada podemos fazer. E é assim que insiste em viver alguns, apesar de ser a habitação do Espírito. Olha que situação difícil. Que situação difícil. A realidade de muitos. O João, capítulo 16, o versículo 8, fala de mais uma obra do Espírito, mais uma ação do Espírito na nossa vida. E que aqueles que não são liderados pelo Espírito negam, não experimentam. Quando Ele vier, e se refere ao Espírito Santo, quando Ele vier, o que Ele fará?
convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, aprenda algo. Quem convence as pessoas do pecado não somos nós. Vira para o irmão que está ao teu lado e chacoalha ele. Porque crente tem uma mania de querer ser esse cara que convence. Esse é um papel do Espírito Santo. Deixa eu dizer aos irmãos, eu já estou indo para 52 anos, sabe? Eu nunca vi alguém que chegou na igreja num testemunho e falou assim, eu dou graças a Deus, porque eu entrei num debate com o pastor Gil. E ele arrebentou com todos os meus argumentos, e eu vencido e completamente derrotado nos meus argumentos, então eu decidi aceitar Jesus. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi alguém reconhecendo Cristo porque foi vencido num debate. Eu nunca vi alguém se abrindo para Cristo porque foi derrotado numa discussão. Quem convence não somos nós, quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que convence. A nós cabe pregar a mensagem. Mas, por não aceitar a liderança do Espírito Santo, vivemos um tempo de crentes que não experimentaram o arrependimento. De crentes que não experimentaram uma genuína transformação. De crentes que saíram da roda social do mundo, passaram por essa porta e passaram a frequentar uma nova roda social, que tem hábitos diferentes. Mas agora é a roda da igreja, mas nunca experimentaram uma transformação genuína, nunca passaram pelo um convencimento do Espírito Santo, nunca experimentaram o genuíno arrependimento, e isso às vezes gera estranheza em nós. Por quê? Porque nos deparamos com gente que parece que nunca experimentou, nunca foi tratada pelo Espírito Santo, nunca foi transformada, só mudou de ambiente, frequentava um ambiente, agora frequenta outro. Falei, misericórdia. Vida sem a liderança do Espírito Santo. É a realidade dos nossos dias. Atos 1, o versículo 8, fala de outra obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas, o quê? Receberão o quê? Fala forte. Mas receberão o quê? Poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até onde? Os confins da terra. Até os confins da terra. O Espírito Santo nos capacita com poder. Então, esse texto está falando de testemunhas, que seremos testemunhas. Esquece o texto, se transporta aí para um tribunal. Eu não manjo muito disso, mas a gente vê em filme e a gente tem uma noção. Vamos lá, no tribunal tem um juiz, sim ou não? Sim. No tribunal tem um promotor, que geralmente está fazendo a acusação. No tribunal tem um advogado, geralmente o advogado de defesa. E no tribunal também lá tem uma testemunha. O que a testemunha fala no tribunal? Me ajude. Do que ela viu. A testemunha fala do que ela viu. A testemunha fala do que presenciou. O juiz vira para ela e fala assim, senhor Jean, diga para mim o que você viu, o que você presenciou. Sim ou não? E aí o Jean fala, isto basta ou precisa de algo mais? Me diga. Precisa do quê? Prova. Entendo, senhor Jean. Ah, é assim? Entendi. Claro, muito bom. Certo. O senhor tem prova do que está afirmando e testemunhando nesse tribunal? Sim, eu tenho prova. E quando a testemunha não tem prova, ela é desqualificada. Sim ou não? Estão comigo ou não? Sim, ela é desqualificada. Ela é desqualificada. Queridos, igualmente, fala comigo, igualmente, uma testemunha do Evangelho não apenas sustenta um discurso. Uma testemunha do Evangelho não apenas sustenta um discurso no mundo, ela precisa apresentar provas do poder de Deus. Ah, é? Esse Evangelho é transformador? Quais são as provas dessa transformação? E quem nos capacita com poder? O Espírito Santo. Quer ser uma testemunha eficiente, uma testemunha qualificada, precisa cultivar relacionamento com o Espírito Santo, porque Ele nos capacita a apresentar provas da nossa fé. Neste mundo não dá para se sustentar apenas com discurso. Neste mundo, uma testemunha do Evangelho não se sustenta só com conversinha. Me dê provas. Me dê provas.
E a prova é o poder de Deus. A prova são sinais e maravilhas que seguem os que creem, os que seguem aqueles que são liderados genuinamente pelo Espírito Santo. Os crentes dizem amém bem forte nessa hora. Amém? Só os crentes, cheios do Espírito Santo. Entende, queridos? É isso. E por negar e por não aceitar essa plena liderança do Espírito, é que vivemos crentes dos nossos dias, só de conversinha. Só de conversinha. Essa é a infeliz realidade, é a infeliz realidade dos nossos dias. Apavora, fala aí. Apavora, aborrece, entristece. Graças a Deus não dá para generalizar, que bom. Mas é uma triste realidade. Isso tem incomodado muita gente. Sabe por que incomoda muita gente? Muita gente de Deus anda incomodada, queridos, porque clamamos pela conversão desse país. Gerações dos nossos pais, dos nossos avós clamaram pela conversão desse país. E hoje nós temos milhões de crentes, muitos crentes, tem igreja para todo lado. Fala, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas, queridos, a verdade também precisa ser dita. Nós, apesar de milhões de crentes, não estamos conseguindo transformar essa sociedade. Nós não estamos conseguindo transformar esse país. Não estamos conseguindo. Esse país continua corrupto. Esse país continua difícil. E sabe o que é pior? É que nós não estamos conseguindo transformar essa sociedade, mas essa sociedade tem forçado as portas das igrejas. Esta sociedade insiste em influenciar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Essa sociedade insiste em corromper a igreja. E aí, nós vamos fazer o quê? O Senhor não nos deu um espírito de acanhamento para ficar retrancado. Não, o Senhor nos deu um espírito de poder para avançar contra as trevas, de forma que as portas do inferno não resistirão à investida da igreja. É o inverso, meu irmão. Mas para isso precisamos reconhecer a liderança do Espírito Santo, nos abrir sem reserva para vivermos a plenitude do que o Senhor tem para nós. Amém, 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 amém. É isso, é isso. Queridos, sem ao mover a liderança do Espírito no nosso coração, viu? Nós não conseguimos mudar nem os nossos maus hábitos. Não estou falando nem de pecado, meu irmão. Maus hábitos. Maus hábitos. Não, a gente não consegue. Não consegue. Sem a liderança do Espírito Santo, você não vai conseguir nem escovar o dente de manhã. Aqueles que não têm esse hábito. Você está entendendo? Sem a presença do Espírito Santo, você não consegue nem disciplinar o teu prato de comida. Ele nos instrui em todas as coisas. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele. Sem a liderança do Espírito Santo, a gente não muda nem a nós mesmos, quem dera a sociedade, quem dera o mundo. Quem dera o mundo. Então, eu encerro aqui essa parte para trazer para um outro aspecto, que é assim: se a igreja não está sendo liderada pelo Espírito Santo, se não há na igreja um mover do Espírito, eu preciso dizer para os irmãos que sem liderança e sem mover ela não fica. Não fica. Então, se não é o Espírito Santo que está movendo e dirigindo, quem porventura estaria? Quem assume esse lugar? Adivinha? Fala aí. Oh, quem? Quem? Se o pai não faz, o filho não faz, o Espírito não tem espaço. Sabe quem ocupa esse lugar, meu irmão? Nós mesmos. Nós mesmos. Nós mesmos. A gente vai ocupar esse lugar. Opa, deixa que eu faço. Eu sei, eu tenho as manhas. A gente se tornou bom no negócio. A gente se tornou bacana nisso. E a gente mesmo vai assumir esse lugar. A gente ficou habilidoso. Então, vivemos um tempo de mover e liderança do homem. Nós vamos fazer a obra de Deus sem Deus, contrário à vontade de Deus. E influenciado, sabe lá por quem? Entende? Então, e aí você entra na internet e vê lá um monte de palhaçada se dizendo fazer em nome do Espírito Santo.
E aí a gente fica escandalizado. E a gente fica mais ainda desconfiado. A gente põe em dúvida o mover do Espírito, porque tem um palhação fazendo palhaçada. Em nome de Cristo, em nome do Espírito Santo. Sabe o que é isso? É o mover do homem. Simulando, fala comigo, simulando. Simulando a presença do Senhor. Porque não tem. Porque não aceita a genuína liderança do Senhor. Simulando, fazendo palhaçada em nome de Cristo. Agora, esse aí é muito fácil de discernir. Você bate o olho e vê palhaçada, você já fez palhação. Mas preciso te dizer que o mover do homem pode produzir muita coisa bacana. Eu preciso te dizer que o mover do homem pode produzir muita coisa encantadora, muita coisa que vai te deixar de boca aberta. E se você não tiver discernimento do Espírito, você vai dizer amém para aquilo que você não devia dizer amém. Se você não tiver discernimento do Espírito, você vai dar like para aquilo que não deveria dar like. Se você não tiver o mover do Espírito, você vai embarcar. Estão acordados? Viu? Receba como palavra de Deus para este tempo. Se você não tiver a liderança do Espírito, você será enganado. Não pense que você é sábio, não pense que você é o bam. Você será enganado pelo mover do homem, manipulado pelo príncipe desse mundo. Acorda, fala que está ao teu lado, acorda. Acorda, chacoalha, acorda. Tem um monte de mover encantador aí. Fala aí, uau, fala. Uau, fala forte, fala, uau, que palavra boa, uau, que palavra boa, entre aspas. Tem um monte delas por aí, uma palavra que não confronta. E aí a pessoa vira para mim e fala assim, pastor, sempre tem que confrontar? É claro que tem, nós temos uma tendência danada para sair dos trilhos. E então para melhorar, não confronta, não exorta, não consola, não dirige, porque não está à luz da palavra. E é isso, meu irmão, está aí. Esta é a realidade dos nossos dias. Mover do homem. Cultos que não confrontam, que não consolam, que não exortam, que não dirigem. As pessoas saem desses cultos cheias de si mesmas. Elas saem se achando. Elas saem grandes desses lugares. Elas saem, uau, que bacana. Sai se achando no lugar de sair quebrantada. Sai se achando no lugar de sair arrependida. Sai cheias de si, quando deveriam sair cheias do Espírito Santo. Fala aí, eita Deus. É isso, mover do homem. Eu estou cansado disso, meu irmão, desculpa a ênfase, porque isso tem me azedado, sabe? Azedado. Então você vai aí, tem para todo gosto, fala aí, tem para todo gosto. Tem uma arapuca para cada zóio grande, entendeu? Tem uma arapuca para cada olho grande. Então vá para o culto da prosperidade. Uau, fala aí, uau, que palavra boa. Que palavra boa! Sabe por quê? Porque você vai lá e escuta que Deus vai atender às suas ambições egoístas e Ele vai dar tudo o que você quer. Uau, que palavra boa! Desconhecem a verdade do Evangelho. Se buscamos Deus para essa vida, nos fazemos o mais miserável dos homens. É o texto de 1 Coríntios, coloca para nós aí, Manu. 15, 19, se eu não me engano. Se esperamos em Cristo só nessa vida, se buscamos Cristo só para essa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Viu, querido? Se você se relaciona com Deus só no olho grande daquilo que Ele pode te dar, preciso te dizer, você está se fazendo miserável. Você está desperdiçando da companhia mais bacana e mais sublime que existe. Você está abrindo mão de se relacionar numa plenitude profunda com alguém especial. Mas é assim que saem muitos. Uau, que palavra boa! Encantados com falsas promessas que não se sustentam na palavra de Deus. Mover do homem. Mover do homem. Vai para o culto culto intelectualizado. Uau, que sabedoria! Uau, que profundidade! É só conhecimento. Porque não é liderado pelo Espírito Santo. E por isso, então, não consegue viver uma vida transformada. É só conhecimento e pelo conhecimento para encher a cachola. Não se vive transformação. Um evangelho que não produz crente com alegria no olhar. Um evangelho que não produz paixão e desejo por mais de Deus. Só conversa, só filosofia.
Tem culto, como eu disse, tem uma arapuca para cada olho. Para cada interesseiro tem um golpe, tem uma cilada. O culto emocional, não é? O culto emocional é uau, que palavra boa! Saí arrepiado, nosso tempo todo eu estava arrepiado. Sabe o que é, queridos? Porque a conversinha é gostosa, a conversinha é conversa gostosinho com as nossas dores, com as nossas frustrações e afaga o nosso ego, afaga as nossas dores, nos deixa muito confortáveis na nossa posição de vítima, afaga as dores, nunca cura, nunca espreme a ferida para curar. Não, isso dói. Aí a pessoa não volta. Cultos emocionais. As pessoas saem irradiantes. Recentemente eu descobri que tem um mais moderninho. Deixa eu ler aqui. Cultos dopaminérgicos. Já ouviu falar? O nome é ruim, né? Pelo nome não ia dar certo, mas eu preciso te dizer que dizem por aí que é um culto sensacional. Fala aí, sensacional. Sensacional. As pessoas saem de lá em êxtase. Sabe o que é essa dopamina? Essa dopamina é um hormônio produzido pelo cérebro para nos dar prazer. Ele é conhecido como o hormônio do prazer, o hormônio da satisfação. Sabe, Wilson, depois do almoço lá na casa da tua mãe, depois daquela lasanha maravilhosa, você não sentiu uma sensação de prazer? Alguns sentem uma sensação de culpa na consciência. E esse é um agir do Espírito Santo, dizendo, irmão, comeu demais, entende? Mas esse não, aquele prazer, assim, você fala, uau, que beleza, que maravilha, eu nasci para viver isso. Queridos, esse é um hormônio, isso é natural, todos nós temos. Prazer, você vai fazer um exercício, tem quem tem prazer, né? Eu não tenho, cara, o negócio é sofrido. Mas tem quem termina de fazer academia e fala, nossa, que coisa agradável, eu nasci para puxar peso, não é? Tem isso. Tem vários, é um hormônio natural do ser humano. E esses cultos, então, visam buscar o derramar da dopamina, não do Espírito Santo. É um culto que visa acionar de todas as formas, por vários meios humanos e naturais, para que seja derramado em você uma sensação, fala comigo, sensação de prazer, de bem-estar, e você sai desse culto sensacional, cheio de sensações, mas é só sensações. Sensação de que ouviu a Deus, mas não ouviu, é só sensação. Sensação, olha, eu tive a sensação de que algo rompeu na tua vida, na minha vida, e agora tudo vai ser diferente. Calma, é só sensação, não é mover do Espírito Santo, não é libertação, é só uma sensação. Vai passar. E dizem que esse negócio de dopamina vicia, e aí precisa, né, mais uma dose, outra dose, outra dose. Nunca experimentam transformação, mudança, libertação, nada definitivo, tudo transitório, tudo temporário, porque não são liderados pelo Espírito Santo. Então, queridos, é isso aí, essa aí é o nosso tempo, é o tempo em que vivemos. Eu sei que é chato, né? Mas é necessário que se diga. Porque sem o mover do Espírito, nós corremos o risco, você, todos nós, corremos o risco de sermos seduzidos pelo mover do homem. Porque ele é gostosinho, ele é uau, ele nos dá uma sensação muito agradável. Mas não muda a vida, não transforma. Então, o profeta Ageu, não está o texto aí, Ageu no capítulo 1, versículo 5, Deus fala, né? Vejam onde os seus caminhos o levaram. Então, queridos, a reflexão dessa noite é essa. Veja, esta resistência à liderança do Espírito, essa resistência em dar ao Espírito Santo a liberdade que lhe é devida. Veja no que deu. Veja para o precipício que tem levado tanta gente. O Senhor Jesus dizendo em Mateus
22, o versículo 29, Jesus respondeu: vocês estão enganados. Em outra versão fala assim: vocês erram porque o quê? Não conhecem o quê? Escrituras e que mais? Nem o poder de Deus. Crentes que não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus vivem a maldição desse tempo, a superficialidade, em todas as áreas. Não conhece a Escritura, não conhece o poder de Deus, vivem sendo levados de um lado para o outro, empolgados, vivendo em êxtase, desnorteados, buscando por algo que não vão encontrar fora de Deus, não vão encontrar fora da liderança plena do Espírito Santo. Estão comigo? Eu vou repetir isso aqui, cara. Estão correndo desnorteados de um lugar para o outro, batendo cabeça aqui, ali e acolá, e não vão encontrar sem a liderança do Espírito Santo. E eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco, quando eu falo da minha experiência num supermercado. Jeremias 2, o versículo 13, é um texto que vira e mexe a gente lê com os irmãos. O meu povo, o Senhor está dizendo para o povo dele, é uma palavra para os crentes. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, abandonaram a liderança do Espírito Santo, abandonaram o governo do Espírito Santo e cavaram as suas próprias cisternas. Se tornaram autônomos, se tornaram fontes de si mesmos. Cisternas o quê? Rachadas, que não retêm água. Abandonaram a fonte que é Cristo, que jorra de graça, a fonte de sabedoria, aquele que nos dirige a toda a verdade. Enfim, não vou me tornar repetitivo. Abandonaram aquele que nos dirige em todas as áreas e resolveram liderar a si mesmos. Liderar a si mesmos. Então, nessa hora, em Jaguariúna, eu vendo o desespero das pessoas, eu lia um balãozinho na cabeça de cada um, sabe? Misericórdia, pastor, misericórdia, pastor. Me dá uma boa notícia. Fala aí, fala você também aí, me dá uma boa notícia. Me dá uma boa notícia. No meio desse caos, será que tem uma boa notícia, pastor? Me dê uma boa notícia. Queridos, eu tenho uma ótima notícia, a palavra tem uma boa notícia, e ela não é nova. Apesar do momento de caos, apesar do momento não ser bom, o caminho não mudou. O caminho continua o mesmo, a solução continua a mesma. E sabe qual é a solução? É nós, eu, você, voluntariamente, não é coagido, não é pressionado, não é convencido, é voluntariamente, fazendo o exercício do seu livre-arbítrio, você voluntariamente se abrir ao Espírito Santo de Deus, sem reservas. Esse é o caminho. Este é o caminho para uma vida plena nesse tempo. Este é o caminho. É se abrir sem reservas ao Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor já fez a parte dele. O Senhor já fez a parte dele. Ele já cumpriu a parte dele. Ele nos prometeu enviar o seu Santo Espírito e já enviou. Ele prometeu que o Espírito Santo habitaria em nós e nos dirigiria a toda a verdade. Esse Espírito Santo já habita em nós. O Senhor já fez a parte dele. O Espírito Santo já habita em você. Se você tem Cristo Jesus, o Espírito Santo já habita em você. Agora você precisa fazer a tua parte. Fala para o teu irmão, você precisa fazer a tua parte. Fazer a tua parte, meu irmão. Você precisa fazer a tua parte, cara. Você precisa fazer a tua parte. A sua parte é interagir com o Espírito Santo. É ouvir a voz interior do Senhor. É ouvir a voz do Senhor. Aceitar a liderança dele. Aceite a liderança dele. Renuncie o medo, renuncie a desconfiança, renuncie o receio. Eu não sei de onde veio isso, eu não sei do inferno, meu irmão. Só pode ter vindo do inferno. Porque o Espírito Santo é uma pessoa doce. Nós nunca nos relacionamos com absolutamente ninguém 100% bom. O Espírito Santo é 100% bom. 100% bom. 100% bom. E habita em nós. Então, o Espírito Santo possui uma liderança gentil. O Espírito Santo possui uma liderança delicada. Porque apesar de morar em você, para agir na tua vida, ele precisa da sua autorização. Estão comigo? Você precisa permitir.
Você precisa se abrir sem reservas ao Senhor. Você precisa. O Espírito Santo não é como o outro espírito que não é santo, é imundo, que aproveita espaço. Já que eu estou aqui, agora eu vou te subjugar. Agora você vai fazer como eu quero, do jeito que eu quero, e vou te dominar à força. Não. Esse é outro. O Espírito Santo, ele aguarda gentilmente você dizer: Senhor. Falar a fala de Maria, não é? Quando soube que estava grávida pelo anjo e aquele transtorno todo, afinal ela não tinha um marido, e ela falou, e ela então diz amém ao plano do Senhor. Sabe o que ela falou? Cumpra em mim o teu querer, cumpra em mim a tua vontade. Eu preciso te dizer, meu irmão, que o Espírito Santo está esperando você se sujeitar à liderança dele. Eu não tenho como fazer isso na tua vida. Não consigo. É você quem tem que genuinamente, de verdade, não é só de conversinha, nós somos bons. De conversinha está tudo alinhado. Mas nada está mudando. Por quê? Porque é só conversinha. Nós precisamos de verdade nos curvarmos e nos abrirmos. Espírito Santo, governa, lidera a minha vida por um todo, lidera os meus sonhos, lidera os meus negócios, lidera a minha família, lidera a minha saúde, lidera o meu prato de comida, lidera o meu serviço, lidera tudo, lidera o meu sono, lidera por inteiro, por inteiro. Ele não quer, ele vai agir, meu irmão, é sem reservas, é assim que é o plano do Senhor. É assim que é o plano do Senhor. Cumpra, fala comigo, cumpra em mim a tua vontade. Amém? Eu quero encerrar com esse texto aqui. Esse texto já aponta para a nossa próxima pregação. Romanos, o capítulo 8. Ao mesmo tempo que ele sintetiza muito do que a gente falou, ele aponta para a parte boa desse estudo. Hoje a gente encerra essa parte difícil e complicada. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, no que vai dar? Morrerão, a gente já sabe disso. Mas se vocês pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, o que vai acontecer? Viverão. Porque todos os que são o quê? Guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Filhos de Deus. Eu dei uma ênfase aqui, queridos, resumindo muito do que a gente já falou. Se somos liderados pela carne, se somos liderados por nós mesmos, a gente já sabe no que vai dar. Isso vai dar em morte. Amém? Amém? Se somos liderados pelo Espírito, e é isso que buscamos, nós vamos ter vida, vida plena, vida abundante em Deus. Mas o termo guiados pelo Espírito, que eu ressaltei lá no texto, ele tem um significado muito especial e muito poderoso, e eu queria encerrar a pregação falando disso. Está preparado? Está preparado? Fala assim, guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. Isso é muito poderoso, muito bacana. Eu vou te contar uma historinha primeiro e depois eu volto. Por muito tempo morei numa cidade pequena e lá tinha um grande supermercado, mas eu ia para São Paulo. E aí chegava em São Paulo, a minha sogra, a minha esposa, eles inventavam de fazer umas coisas gostosas lá. E aí nunca tinha esse negócio na despensa. Então acompanhe comigo, porque isso também é importante na pregação, né? E aí, o que acontecia? Eles falavam para mim assim, vai lá no supermercado. E me passavam uma missão para comprar algo que eu nunca vi. E aí eu ia lá para um Carrefour, eu ia lá para um Walmart para comprar algumas coisas. Eu me recordo de uns aqui que era curry japonês. Você vai comprar o curry japonês, mas não é qualquer curry, é o japonês. Porque ele é em tablete, ele não é em pó. Tá certo? Eu nunca vi curry. Eu já comi, mas eu nunca vi. Você já viu, Jean? Nunca vi, meu. E aí vai eu para um Carrefour imenso, enorme, e chegava lá, e aí chegava para alguém, estava escrito assim na roupa lá, né? Posso te ajudar? Ponto de interrogação. Eu falei assim, viu, senhor, por gentileza, eu preciso do curry, mas não é qualquer curry, é o japonês, porque o de japonês é tablet, o outro é tablete, né, e o outro é em pó, e eu quero o bom, não posso chegar com esse negócio errado lá. Aí ele virava para mim e falava assim, no corredor 10.
No corredor 10 então tá bom. Eu vou lá, pá, 2, corredor 3, corredor 5, corredor 7, corredor 10. Na hora que eu chego no corredor 10, ele tem uns 20 metros de corredor. O corredor 10 tem 20 metros com coisa do lado de cá e coisa do lado de lá. Acha que eu quero ver. Encontra lá algo que você nunca comprou, que você nunca viu. Eu ficava assim, curry, não achava de jeito nenhum. Batia um desespero. E eu ficava amargurado. Porque lá na minha cidade tinha também um supermercado grande. E eu também tinha essas missões de chegar lá. E às vezes eu chegava lá, minha esposa falava assim: olha, você vai comprar lá o curry japonês para melhorar a nossa história aqui. E compre também um adoçante com xilitol. Eu não quero um adoçante com aspartame. Você conhece isso aí? Você já viu isso? É difícil, não é não? Eu disse, não, tudo bem. E aí eu chegava lá pro rapaz, porque assim, deixa eu dizer para você, irmãs, são poucos homens que gostam de supermercado, viu? Né? Só os irmãos que gostam de supermercado diz amém. Tem um grilo aqui, para você que está acompanhando na gravação, tem um grilo aqui, ninguém diz amém. Né? Os homens não gostam de supermercado. E aí eu chegava lá pro rapaz e falava assim, ô brother, me ajuda aí, cara, aonde que está o adoçante com o xilitol? Aí ele falava assim para mim, olha isso, irmão, presta atenção nisso. Ele falou assim, venha comigo. E eu segui o cara ali, incrédulo. E eu seguia, passava pelos corredores, e ele falava assim, nós temos esse e esse. Qual dos dois você vai querer? Eu falei assim, eu não sei. Ele falou assim, então leve esse, que é o que vende mais. Entregava na minha mão. Ele falava assim, posso te ajudar com algo mais? Eu falei assim, eu tenho mais uma coisinha. O curry japonês. Por favor, siga aqui. Temos esse. Mais alguma coisa? Eu não. Que alegria, irmão. Que satisfação. Eu entrava no supermercado em 5 minutos e saía vazado. Chegava rápido, minha esposa ficava feliz. Porque lá no outro eu perdia meio período para achar o negócio. Viu? Guiados pelo Espírito. Deixa eu dizer para os irmãos. Fala aí, guiados pelo Espírito. O Espírito Santo não é alguém que fala para você, segue aqui e ali. Ele não indica o caminho. O Espírito Santo não é aquele que indica o caminho. Não é aquele que fala assim, segue pela primeira direita, segunda esquerda, até o dia final, segue que a gente se encontra, lá você vai encontrar. Não, ele não faz isso. O Espírito Santo é aquele que nos pega pelas mãos e nos conduz pela vida, pelos altos e baixos da vida, pelas dificuldades da vida, pelos ventos da vida, e nos conduz gentilmente até o destino. Guiados pelo Espírito. Fala para o teu irmão, vamos ser guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. O Espírito Santo nos pega pelas mãos. Ele não indica, ele não faz igual o cara lá fazia do Carrefour que me matava de desespero. Eu tinha um compromisso de levar algo e como é que eu vou fazer? Não, o Espírito Santo nos pega pelas mãos e nos conduz. Deixa eu falar para você os benefícios disso. Sabe qual é o benefício disso, meu irmão? Primeiro, não tem atalho. Fala comigo, não tem atalho. Não importa se o caminho é longo ou se é difícil. Não importa se o caminho é complicado. Nós trilharemos o santo e vivo caminho. Porque Ele é quem nos conduz. Amém? Deixa eu dizer para você um outro benefício. Não tem atalho, mas também não tem atrasos. Fala comigo, sem atraso. Sem atraso, sem bater cabeça, sem perder tempo. Sem perder tempo. Nós vamos viver o plano de Deus para cada estação da nossa vida. Porque é Ele quem nos conduz. Nós vamos viver cada momento que Deus planejou para as nossas vidas, sem atraso. E o mais importante, meu irmão, do terceiro benefício, é o seguinte, guiados pelo Espírito, fala comigo, não tem erro. Nós chegaremos, nós viveremos o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém? Viveremos o propósito de Deus para as nossas vidas. Guiados pelo Espírito, tomados pelas mãos, viveremos o plano de Deus. Amém? Terminamos bem. Terminamos bem. Certos de que não vamos ficar patinando nesse lodo. Certos de que não vamos ficar enganados nesse tempo duvidoso. Há um Espírito que nos guia toda a verdade. Viveremos o plano do Senhor para as nossas vidas. Eu quero te convidar, meu irmão,
Eu quero convidar você, a tua casa, a tua família. Vamos construir juntos. Vamos construir juntos um lugar onde o Espírito Santo tem plena liberdade. Amém? Mas não só isso. Vamos construir um lugar que ele tem plena liberdade, mas que esse lugar seja tão agradável que ele tenha o prazer de estar. Ele tem tanta liberdade, ele se sente tão à vontade, ele se sente tão confortável nesse lugar, que ele tem prazer de estar. Vamos juntos construir esse lugar, queridos? Vamos juntos, viu? É neste lugar que eu quero estar. Um lugar onde o Espírito Santo tem liberdade, um lugar onde ele tem a primazia, onde ele lidera, onde ele é honrado, onde as pessoas interagem com a presença dele, porque você já percebeu que ter o Espírito Santo é muito bom, mas melhor mesmo é interagir com a presença dele. É permitir que ele lidere as nossas vidas na plenitude. Viu, queridos, é nesse lugar que eu quero pregar, que eu quero adorar, que eu quero servir, que eu quero criar os meus filhos. É nesse lugar de plena liberdade do Espírito Santo. Vamos somar. Soma a tua paixão com a minha. Soma a tua paixão com a minha. Vamos somar as nossas paixões por Cristo. Vamos somar a nossa fé. Vamos somar a nossa fome. Pega a sua fome com a minha fome. Pega o seu desespero com o meu desespero. E vamos somar isso tudo. E transformar num grande clamor por mais de Deus. Para que Ele venha com glória. Para que Ele venha com unção, com poder, com majestade. Eu queria convidar você para se pôr em pé. Pode interromper a gravação para mim, por favor.